Olá, pessoal, espero que estejam bem. Vamos então para a nossa aula 3 sobre o título A Oficialização da EAD, a Era do Rádio, da TV e Universidades Abertas, a Universidade Aberta do Brasil. Bem, essa é chamada da Era da Oficialização e nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda e a terceira geração. Então, vamos relembrar, né? Se na primeira geração nós tínhamos aquelas iniciativas isoladas, agora veremos como que a EAD ela ganhou força por meio das mídias de massa, televisão, né, rádio, fusão, e surgiram aí as primeiras universidades abertas. Essa é uma história, então, de inovação, de regulamentação e de expansão. Vamos lá, então, pessoal? Olha lá o que nós temos aqui, um pouco do contexto histórico, né? Então, nos anos de 1960 e 1970, o Brasil vivia um momento de muitas transformações, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente pode perceber que a população crescia, mas aí o que acontecia? A infraestrutura não acompanhava, principalmente em relação à infraestrutura educacional. O rádio e a televisão, eles já estavam ali presentes nas casas brasileiras e a pergunta era inevitável: por que a gente não usa essas tecnologias, então, a nosso favor? Por que nós não as usamos para ensinar? E a resposta veio com força. Quem tem mais de 30, os 30 a mais, vão lembrar de algo ali da década de 90, mas que surgiu muito antes. Vou falar. Ó, o spoiler. Em 1970, nós temos o surgimento do quê? Do telecurso. Lembram ali na década de 90, 2000, o Telecurso 2000? Foi uma iniciativa extremamente revolucionária, que tem sua origem ali na década de 70, que combinavam aulas transmitidas pela TV com alguns materiais impressos. Milhões, pessoal, mas milhões de brasileiros puderam estudar sem sair de casa. Não era perfeito, vamos falar a verdade, mas era democrático, a democratização da educação. Paralelamente, então, nós vamos ver ali é, o governo, né? O governo começando a regulamentar a EAD no país. Havia, de fato, uma preocupação legítima, né? Então, como democratizar, mas ao mesmo tempo garantir a qualidade? Ou seja, como certificar alunos que estudavam à distância? Essas questões levaram, então, a algumas criações importantes, como as criações de alguns marcos legais. E aí nós temos quem é da área da educação aqui que está fazendo essa especialização vai saber comigo que nós temos talvez o maior, talvez não, a maior, né, legislação sobre educação, né? Então, o que nós temos aqui na década de 90, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Então, essa lei, ela foi importantíssima para a EAD, né? Por quê, pessoal? Porque essa lei garantiu, então, na sua estrutura, olha ali o que nós temos no artigo 80, reconhece e regulamenta a educação à distância como uma modalidade de ensino válida para todos os níveis da educação, desde a básica à superior. E aí traz o incentivo do poder público, determina então que o poder público deve incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância ou de educação. Ali, programas de ensino. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre educação, que é diferente, tá, pessoal? Uma coisa é metodologia, ensino à distância, e outra coisa é uma modalidade de educação, né? Educação à distância. Vejam que no ensino está com letra minúscula e na educação está com letra maiúscula, porque a educação ela está dizendo sobre uma modalidade, tá bom? Então, vamos lá dando sequência, né? Espero que estejam entendendo. Qualquer coisa depois vocês perguntam no fórum para mim, tá bom? E aí nós temos também um outro decreto muito importante aqui, né? O decreto
2.494 de 98. O que falava nesse decreto? Né? A primeira regulamentação específica após a LDB estabeleceu a equivalência legal entre os diplomas dos cursos presenciais e à distância, garantindo a validade nacional, que permanece até hoje, pessoal. O que acontece, né? Tem exigências de avaliações finais, estágio obrigatório, defesa de trabalho de conclusão, atividade de laboratório, e o diploma, isso é muito importante. Até então, até um pouco tempo atrás, os diplomas, eles vinham especificando o que era um curso da modalidade à distância e um curso da modalidade presencial. O que acontece? Vai chegar um momento que não poderá mais haver essa distinção, por causa justamente de um estigma, um preconceito que existe contra a modalidade de educação à distância. Então, buscando romper isso, começa-se a criar legislações onde não deve constar tudo é educação, independente se você está fazendo aí da sua casa no sul do Brasil ou no norte ou no nordeste. O que garante a qualidade não é a geografia, o que garante a qualidade são os referenciais, as metodologias. Né? Então, o que nós vamos ver ainda? Né? Vai ser criada ali em 1996 uma secretaria dentro do próprio MEC, depois ela vai ser extinguida, mas ela foi muito importante como uma política pública de fomento para a consolidação da EAD. Né? Ela é criada a Secretaria de Educação à Distância para fomentar e supervisionar as políticas da EAD no país. Aí, em 1995, nós temos a TV Escola, canal de televisão, que permanece até hoje, né, dedicado exclusivamente à educação, focado na formação continuada de professores e no enriquecimento do ensino. E nós temos também, depois eu vou pedir para vocês pesquisarem, né? Dá uma pesquisadinha, que esse ProInfo é bem legal. Surge em 1997 e é o Programa Nacional de Informática na Educação. Então, vai buscar informatizar as relações educacionais. E leva, aí vocês vão lembrar daqueles laboratórios de informática, quem estudou aí também 30 mais, 40 mais, vai lembrar daqueles laboratórios de informática que algumas escolas da educação básica, né, ali ensino médio, tinham com computadores ali para fazer a informatização, trabalhar a informática ali com os alunos, né? Levou computadores e conexão para as escolas públicas, promovendo, então, buscando promover a inclusão digital, né? E aí, nós vamos ter depois o sistema UAB, que é o maior sistema que gere as universidades públicas hoje no país. Então, o sistema UAB significa Universidade Aberta, né, do Brasil, né? Então, qual que é a ideia? Criar, assim como existe em Portugal, existe na Espanha, uma universidade aberta que busca integrar o sistema nacional de educação superior à distância. Né? Então, é o sistema UAB que financia, por exemplo, vamos aqui para o nosso dispensar, vamos aqui, né? Que a gente precisa permanecer na aula, continuar na chamada. Eu gravo no Meet, pessoal. Então, por isso que às vezes dá esse barulhinho, tá? Mas olha lá. O decreto 5.800, 2006, então, pelo sistema UAB, aí a gente viu que lá no início era democratização, agora existe uma necessidade de interiorizar, levar o ensino superior público e gratuito para municípios distantes dos grandes centros urbanos. Então, o que aconteceu? No Telecurso 2000, você democratiza, mas com o sistema UAB, você vai criar polos de apoio para a educação à distância, polos de apoio presencial para essa modalidade. Então, esses polos de apoio, como disse na época, né, a gente está falando aqui do primeiro governo Lula, esses polos de apoio, eles seriam a casa do professor. Né? Por quê? Porque a educação à distância, ela surge num primeiro momento para formar professores no Brasil, para dar essa formação qualificada. Então, a prioridade inicial era a formação inicial e continuada de professores da educação básica pública. E a colaboração, né? A gente aqui precisa pensar, então, o sistema UAB, vinculado ao MEC,
mas dentro de um sistema de entes federados, né? Então, parceria entre a União, entre as universidades públicas, que oferecem os professores, e os municípios e estados, que oferecem a infraestrutura dos polos, tá, pessoal? Então, olha só que bacana, né? Aí, a estrutura da UAB é ter polos de apoio presencial, que são espaços físicos mantidos pelos municípios. Tem alguns polos de apoio presencial ainda hoje que são mantidos pelo Estado, né, dependendo de cada estado aí, servindo como uma referência local para o aluno, para ele não precisar se deslocar lá para a universidade. Infraestrutura obrigatória. Então, se o curso presencial depende de uma infraestrutura, o polo de apoio tem que também ofertar essa infraestrutura para o curso ser similar, né? A gente ter a mesma qualidade e local de realização para as atividades presenciais e obrigatórias, como as avaliações finais, né? Então, algumas pessoas acham que curso à distância é 100% à distância. Os cursos de graduação, por exemplo, nunca foram 100% à distância, a não ser com exceção da pandemia, no sistema da Universidade Aberta do Brasil, porque entende que essa relação presencial ela também é importante, mas ela não pode ser a única e a decisiva relação, né? Do processo de ensino-aprendizagem. E aí, esse sistema hoje mudou, tá? Hoje a gente tem uma outra legislação, mas esse sistema, neste momento, ele propunha um sistema de tutoria, tutor presencial e tutor à distância. Um atuava, como o próprio nome já diz, o presencial atua no polo, auxiliando no uso das tecnologias, na organização dos estudos, na facção das avaliações, né? E o outro é o tutor à distância, que aí ele precisa ser formado na disciplina, especialista no conteúdo e atua no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, esclarecendo as dúvidas pedagógicas. O elo, e aí esses tutores são o elo fundamental entre o professor formador na universidade e o estudante, né? Tem gente que fala que o tutor é a peça fundamental. Eu acredito, eu já fui tutor, eu sei da importância do tutor nesse processo de ensino e aprendizagem, principalmente no modelo de educação à distância. Pessoal, eu sou muito objetivo, às vezes até demais, mas o recado está dado, né? Então eu queria passar o que para vocês? A LDB, ela busca, não é que ela rompe, né? Eu coloco aqui rompeu preconceitos, não, mas ela buscou romper esses preconceitos. A gente sabe que existe até hoje gente que ainda tem resistência contra a EAD, né? Mas rompeu os preconceitos e garantiu a segurança jurídica necessária para a expansão. Tanto é que expandiu que em 2024 ela superou as matrículas na modalidade presencial. A criação da UAB levou a universidade pública para o interior, democratizando e interiorizando o acesso. O modelo de polos e tutoria definiu o padrão de qualidade e a interação na época. Então, aqui uma frasezinha que eu deixo sempre, né, para fechar. A EAD deixou de ser uma alternativa secundária para se tornar uma estratégia central na democratização do ensino. Bem, pessoal, por hoje é só, né? E eu espero encontrá-los, então, no nosso próximo vídeo. Um abraço gigante e até mais, pessoal. Tchau, tchau.